Boa noite, pessoal. Odair Ferreira novamente. Hoje eu trago o tema baseado no capítulo 27 de São Mateus, falando ainda de contradição, e quero ver com vocês contradições gritantes nesse texto de Mateus, quando fala da ressurreição de Jesus e dos acontecimentos sequenciais que aconteceu nesse dia. Então, Mateus 27, 52, 53. Jesus inspirou, ou seja, morreu. Quando Jesus morre ali na cruz, conforme está escrito no texto, a terra treme e acontece um terremoto. E quando houve o terremoto, segundo o texto, os sepulcros, que está no plural, os sepulcros se abriram e mortos. O texto está bem claro. Mortos ou corpos dos que estavam ali sepultados ressurgem, Há uma ressurreição para aqueles santos. O texto está claro que diz santos, que ressuscitaram nesse dia. E estes santos, eles saem dos sepulcros e adentram as ruas da cidade santa. Vocês concordam comigo que, ainda que alguns comentaristas, porque são tantos os comentaristas que comentem os textos do Novo Testamento a seu modo, ao seu ponto de vista, baseado nas suas conjecturas e no achismo em geral, eles simplesmente deturpam os textos e traz à tona uma interpretação qualquer. Querem mudar a realidade que está diante dos olhos. Como, por exemplo, o texto está claro na ressurreição de Jesus que houve um terremoto. Então, é fato. Houve-se um terremoto. Agora, há certos comentaristas que alegam. Vocês concordam comigo que eles alegam? Porque são tantas alegações a respeito de textos polêmicos, textos estranhos no Novo Testamento, que as pessoas, infelizmente, não conseguem ter a mesma interpretação. São interpretações várias, diferentes. Isso é exatamente por causa de contradições, porque são muitos casos de acréscimos, decréscimos, que modifica o texto, trazendo a interpretação que querem. Não é verdade? Então aqui, que houve uma ressurreição, isso é fato. O texto está claro. Eu não estou falando já da ressurreição de Jesus, porque ele ressuscitou conforme o texto. Eu estou falando dos acontecimentos que aconteceu com a ressurreição de Jesus. A terra treme, o terremoto, É literal ali. Houve um terremoto, os mortos ressurgem. E esses mortos, muitos alegam que não eram exatamente uma ressurreição. Quando diz que os sepulcros se abriram ali, não foi na sua forma literal, daqueles mortos saírem ali. Eles estão falando eles alegam várias coisas. Duas alegações principais de certos comentaristas cristãos é que aqueles mortos ali não eram mortos na sua forma literal, mas eram pessoas que estavam visitando os mortos ali nesse dia, por entre os túmulos, e quando houve o terremoto, a terra balança, treme, eles fogem e adentram as ruas da cidade santa e são vistos por muitos. Eles se apresentam por muitos. Isso é uma das alegações, e essa alegação é refutada, porque não tem base no contexto de Mateus 27, 52 e 53, que narra os acontecimentos aqui citados na ressurreição de Jesus. Porque o texto está claro que os mortos ressurgem, há uma ressurreição. Se houve uma ressurreição é porque estavam realmente mortos. E não eram pessoas que estavam simplesmente visitando ali os mortos nos seus sepulcros. Uma outra
alegação para esse texto, ele diz que foram somente pessoas que foram, devido ao terremoto, as pessoas foram jogadas pelo balançar, o mover do terremoto para fora dos seus sepulcros. Ele diz que, quando aconteceu ali aquele evento, né, aquele evento sobrenatural, físico também, os mortos foram jogados para fora. Isso aí também não tem base. Isso não tem base. Por quê? O texto está claro, porque está falando de ressurreição. Então, se eram santos ou não, conforme está escrito no texto, houve uma ressurreição. E está claro, na sua forma literal, que estes que ressuscitaram, eles foram vistos por muitos andando pelas ruas da cidade santa. Tá. Então, meus amigos, observam comigo, analisa comigo esse texto aqui. Vamos a algumas observações, algumas curiosidades. Existe um texto nas cartas de Paulo, vocês conhecem, talvez até melhor do que eu, que diz que existe um decreto ali que está relacionado à morte. Que diz assim, é um decreto. Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então pega aí, esse ponto. Está ordenado morrer uma só vez. Eu estou falando de Novo Testamento, porque essas coisas não existem nas escrituras hebraicas. Apesar que a teologia contemporânea diz que o Novo Testamento é uma continuação do Velho Testamento. Ou seja, eles dão toda a credibilidade que o Novo Testamento tem, é porque foi inspirada no Velho Testamento. Então, infelizmente, isto também é invenção. Novo Testamento não foi inspirado no Velho Testamento. Porque se fosse inspirado no Velho Testamento, e se Deus quisesse dar uma nova aliança, um novo testamento para a humanidade, deveria obedecer na sua forma original o Velho Testamento, conforme diz, porque esse termo Velho Testamento é inventado, é pejorativo, não existe Velho Testamento, existe o testamento que Deus deu, a aliança que o Eterno fez com Israel, com a humanidade, e determinou que fosse perpétua. Só que vem um império depois e querem mudar tudo, abolindo certas coisas e ao mesmo tempo vivendo daquelas coisas e tentando dar credibilidade para uma escritura que eles estão escrevendo baseado nos textos originais. Mas chegam nos textos originais e a interpretação lá é outra e muda tudo. Tá. Esse texto aqui de São Mateus contradiz com o verso que fala que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Por quê? Se esses aqui ressuscitaram, aí cabe a vocês. Analisa comigo. O que foi feito desses mortos que ressuscitaram na ressurreição? E olha uma outra curiosidade. Uma única vez que é narrado esse acontecimento, esses grandes eventos na ressurreição de Jesus, foi no capítulo 27. Não existe outro texto no Novo Testamento que conta a mesma história. Ninguém mais falou a respeito. Ninguém mais falou a respeito. Vocês concordam comigo? Existe algum outro texto no Novo Testamento que conta a mesma história? Mas por que não contam a mesma história? Existem alguns que dizem que o texto de Efésios, quando fala que quando Jesus morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro. Eles atribuem esse texto a Jesus, que quando morre, durante o tempo que ele ficou sepultado, ele desceu lá nas partes mais baixas da terra, ou seja, foi lá no Seol,
foi lá no cativeiro e levou os cativos e deu dons aos homens, etc, etc. Porém, esse texto não tem nenhuma veracidade. Por quê? Porque se ele desceu e levou cativo o cativeiro, ele trouxe de volta esses santos para ser ressuscitado? Para ser ressuscitado junto com ele? Porque ele ressuscitou, logo na sequência, os mortos ressuscitam também. Então aí já cai por terra esse texto que faz alusão a esse texto de Mateus. Já cai por terra. Não foi isso que aconteceu. Então, quem foram estes santos? Então vamos supor que aconteceu mesmo essa ressurreição. Vamos supor que isso não foi inventado. Esse acontecimento da ressurreição desses corpos de santos. Porque alguns comentaristas não querem dizer que eram mortos. Não querem dizer que eram... Vamos chamar de corpos. Ou de pessoas que ressuscitaram. Cara, mas se ressuscitaram, é porque estavam mortos. Mas vamos supor que ressuscitaram. Apesar que isso não tem nenhuma menção nas escrituras sagradas hebraicas. Mas vamos supor que isso aconteceu mesmo. O que foi feito desses santos? Eles estão aonde? Porque o decreto é que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vocês conhecem esse texto, não é? Onde estão eles? Onde está Lázaro, que Jesus ressuscitou no Evangelho de João, capítulo 11? Onde está ele? Ele morreu uma vez, mas Jesus ressuscitou ele. E aí? Cadê ele? Por que o Novo Testamento não conta mais nada? Ninguém relata mais nada a respeito da história de Lázaro, o amigo de Jesus, que Jesus amava muito, que ele ressuscitou no capítulo 11. Ninguém mais fala a respeito dele. Por que não existe mais nenhum texto no Novo Testamento falando a respeito do filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou? E a filha de Jairo? Está viva até hoje também? Vamos deixar a emoção, vamos deixar as conjecturas, vamos deixar as argumentações várias e estranhas. Vamos para a Bíblia, a escritura considerada sagrada, chamada Novo Testamento. Olhar nas suas entrelinhas, vamos enxergar o que o texto está querendo dizer. Onde estão? Essa é a realidade. Onde estão eles? Não está dizendo lá que só pode morrer uma vez só? Depois disso é juízo? Mas beleza. Vamos fazer de conta que isso não é uma contradição e fazer de conta que são realmente os cativos que Jesus levou para o céu, para o paraíso, não é? O cativo, o cativeiro. Vamos supor que essas pessoas que ressuscitaram logo na sequência desse acontecimento da ressurreição de Jesus, essas pessoas foi para o céu junto com Jesus, não é? Tá. Mas vocês conhecem a história de Jesus da ressurreição depois, o tempo que ele ficou aqui entre os seus discípulos? E segundo Atos dos Apóstolos, Jesus, depois da sua ressurreição, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. Durante um tempo de aproximadamente 40 dias. Vamos supor que estas pessoas que ressuscitaram na ressurreição de Jesus, foi com ele para o céu. Mas se você observar em Atos dos Apóstolos, quando Jesus, partindo do Monte das Oliveiras, começa a subir assunto ao céu, ele foi saindo, subindo, e quem estava ali presente? Os varões galileus que estavam todos abismados, olhando, admirados e temerosos, porque Jesus estava subindo, Jesus estava indo embora. Aparece ali alguns anjos, conforme o texto, e diz e conforta aqueles varões, dizendo que aquele mesmo Jesus que estava subindo dentre eles, haveria de vir novamente.
Agora, o ponto é, ele subiu com mais alguém? Ele estava subindo sozinho. Cadê os mortos que ressuscitaram junto com ele? Agora, vamos para as escrituras hebraicas. Em algum momento nas escrituras hebraicas, porque quando o próprio Novo Testamento cita algum texto, alguma coisa relacionada às escrituras, está falando das escrituras mesmo, de verdade. As escrituras sagradas hebraicas. Vocês já viram alguma menção de morte e ressurreição lá? Não existe. Eu estou falando no que está relacionado ao Messias ou relacionado a algumas pessoas que morrem e ressuscitam e vai para o céu. Não existe. Existe alguns textos lá, como por exemplo o filho da viúva, que ressuscitou, mas morreu novamente. Sabe por quê? Porque não existe nenhum decreto como este de São Mateus, que diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Lá nas escrituras hebraicas não existe nenhum decreto assim. Muitos morreram e alguns ressuscitaram. Mas as escrituras dos profetas falam que haverá uma ressurreição. A ressurreição dos mortos na regeneração, ou seja, nos últimos dias haverá. E isso está falando da fase da era do Mashiach, ou na era messiânica. Vai ser um dos tais eventos finais. Agora, voltando para o texto de São Mateus, preste bem atenção. Se houve mesmo esse terremoto na ressurreição de Jesus, se houve a ressurreição desses mortos também ali, não deveria ser um assunto revolucionário? Não deveria revolucionar o mundo de então, nessa época? Por que ninguém mais falou nada a respeito disso? Não existe nenhuma prova, nenhum historiador contemporâneo falou a respeito, e nem depois. Ninguém falou nada a respeito. Por que será, meus amigos? Há veracidade nesse texto? A contradição aqui é à vista. A contradição dessa aqui é clara. Desse texto é claro. Porque eles morreram e ressuscitaram. Cadê eles? Né? E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assine o joinha, se inscreva e para ser avisado de novas postagens. Ok? Obrigado, boa noite.